Shalom, povo de Deus! Que Deus abençoe muito a sua vida. É bênção demais a gente poder compartilhar a palavra de Deus. É muito bom a gente estar junto aqui para adorar o nosso Senhor, não é? Então vamos adorar o nosso Deus? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por mais uma vez a gente ter a oportunidade de estar aqui na Tua presença, Pai, e compartilhar da Tua palavra, Deus, e te adorar em espírito e verdade. Isso é uma maravilha, Pai, é uma bênção, é uma riqueza que não tem como estimar valor, Pai, que o Senhor nos deu. Meu Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse presente maravilhoso. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo aqui e que o Senhor encha a nossa alma, Pai, de Ti, em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, vamos adorar o nosso Deus maravilhoso e depois a gente volta para compartilhar a palavra, tá certo? Bênção demais. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu quero convidar você nesse momento a estar louvando juntamente conosco. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.
Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Senhor, ensina-me a tua canção, mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, me ensina a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. A ti, meu Deus, meu Redentor. O texto da gente hoje é o primeiro livro de Samuel, capítulo 27, né? Antes da gente ler, entrar pelo capítulo 27, é necessário assim um resumo muito breve do que estava acontecendo até então. Davi ele tinha uma relação com o Saul
conflituosa demais. Saul era uma pessoa muito instável em todos os sentidos, não é? E ora ele amava Davi, ora ele odiava Davi com todas as suas forças. E quando ele estava assim no ódio, ele queria matar Davi. E a gente vê Davi fugindo durante anos da ira de Saul, não é? E aqui no versículo 26, a gente vê que mais uma vez Davi poupou a vida de Saul. Davi teve tudo para se vingar. Davi teve tudo para fazer a justiça com as suas próprias mãos, mas ele evitou. Como resultado disso daí, Saul, ele se reconcilia com Davi e ele diz assim: Davi, meu filho, vai em paz, tá tudo bem entre nós, não é? Só que diz o velho ditado que gato escaldado tem medo de água fria, não é? Davi, ele já tinha passado por vários dissabores e Davi estava assim machucado com esse negócio aí, sabe? Porque reiteradas vezes Saul, ele prometia que ia ficar tudo bem e no instante seguinte ele fazia o oposto, não é? E sabe o que a pessoa cansa disso daí? Ele cansou. O problema de Davi foi que ele também cansou, parece que espiritualmente. Quando a gente desanima espiritualmente diante de determinadas situações, rapidamente as nossas esperanças em Deus, elas se deslocam para a esperança em outras coisas. Foi o que aconteceu com Davi aqui. Esse capítulo ele é bem curto, mas ele mostra assim, de forma muito categórica, o que é que acontece com a gente quando a nossa esperança não está em Deus e quando a gente prefere confiar na nossa própria força para fazer o que a gente acha que é o melhor para a gente. Como eu falei para os irmãos, Davi e Saul tinham acabado de se reconciliar, tá certo? Acabado de se despedir aqui. Capítulo 27, versículo 1 diz assim: Disse, porém, Davi consigo mesmo, logo depois de ter reconciliado ali: Pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Davi começou a dar vazão a um pensamento aqui. Ele esqueceu da promessa de Deus. Quando ele ainda era um adolescentezinho, ele foi ungido pelo próprio Samuel. E Samuel disse: você vai ser rei, Davi, em Israel. Ele esqueceu disso. Ele esqueceu de todos os livramentos de Deus. Ele esqueceu do episódio com o leão, com o urso, com Golias. Ele esqueceu de todos os enfrentamentos com Saul. Ele esqueceu de todas as batalhas, né? Onde Davi derrotou seus 10 milhares. Esqueceu de tudo isso por conta do medo que ele tinha de Saul. Atenção, meus irmãos, o medo é um dos maiores ladrões de esperança que a gente pode ter na vida. Então, Satanás, quando ele não pode nos possuir, ele vai nos oprimir. Ele vai lançar muito medo e muita ansiedade no coração da gente. E o medo e a ansiedade andam de mãos dadas. O medo tem certeza de que tem um perigo, a ansiedade a imagina. E Davi foi tomado por essa ansiedade, ele começou a imaginar e a supor. Saul está bem agora, mas amanhã ele pode enlouquecer de novo, se preferir dizer, ele pode endoidar o cabeção e vir atrás de mim, né? Então é melhor eu fugir de Israel, me exilar. E Davi tem uma ideia péssima. Ele quer se exilar exatamente entre os filisteus, para que Saul perdesse completamente a esperança de alcançar ele, né? E Davi dissesse assim: paz, né? Dispôs-se Davi e com os 600 homens que com ele estavam, passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Gate era exatamente a cidade de Golias, né? Era uma das 5 maiores cidades dos filisteus. A Filístia, ela não era um país formalizado, né?
mas ela era uma confederação de cidades-estados, né? E eram 5 essas cidades, e Gate era uma das mais importantes delas. E Davi vai exatamente para lá para falar com Aques, que era o rei de Gate. Habitou Davi com Aques em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Então, de fato, o Saul ainda tinha esse intento, mas ele aqui abriu mão completamente. Disse Davi a Aques: se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Por que há de habitar o teu servo contigo na cidade real? Não é? Davi aqui ele se coloca abaixo, ele chega manso, ele diz assim: olha, veja só, meu amigo, eu quero um lugarzinho para eu ficar, né? Uns tempos aí, né? Então lhe deu Aques naquele dia a cidade de Ziclag. Ziclag era uma cidade que foi alvo de muitas disputas entre os filisteus e os da tribo de Judá. Ela também pertenceu um tempo à tribo de Simeão, certo? Pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje, né? Até a data da redação desse livro, né? Subia Davi com os seus homens e davam contra os Jesuritas, contra os Gessitas e contra os Amalequitas, porque eram estes os moradores da terra desde Telã, na direção de sul, até a terra do Egito. Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem homem, nem mulher, e tomava as ovelhas e os bois e os jumentos e os camelos e as vestes, voltava e vinha a Aques. E perguntando Aques: contra quem deste hoje? Davi respondia: contra o sul de Judá, e o sul dos Jerameelitas, e o sul dos queneus. Davi não deixava com vida nem homem, nem mulher, para os trazer a Gate, pois dizia: para que não nos denunciem, dizendo: assim Davi o fazia. Este era o seu proceder por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Aques confiava em Davi, dizendo: fez-se ele por certo aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será servo para sempre. Preste atenção, meus irmãos, o que aconteceu aqui. Davi, ele se afastou de Deus e ele começou a encobrir o seu rastro. Ele queria juntar e unir o melhor dos dois mundos. Muitas vezes, por conta da desesperança e do medo, a gente vai querer criar para a gente formas de viver de modo que a gente consiga conciliar. Davi, ele estava aqui tentando assumir o controle de tudo na vida dele. Quando o medo toma conta do coração e o afastamento de Deus acontece, é isso que a gente vai fazer. A gente vai tentar assumir o controle da vida da gente. Portanto, muito cuidado com o medo e muito cuidado com o que ele faz, a ansiedade e o medo fazem com os nossos pensamentos. Porque o pensamento de hoje é a ação de amanhã. A ideia de hoje se torna a atitude de amanhã. Então, Davi, ele começa a ter uma ideia, ele vai atrás da ideia, ele se afasta de Deus e aí ele começa a, agora, combater os inimigos do povo de Deus, mas mentindo para o rei dos filisteus, dizia: eu estou combatendo os inimigos dos filisteus. E o rei dos filisteus estava confiando tanto nele que ficava bem descansado, dizendo assim: Davi virou a casaca, ele está do nosso lado, ele tem todos os motivos. Davi tinha um álibi muito bom, né? Ele era detestado pelo rei de Israel, então ele tinha os elementos básicos para uma traição e para fazer o Aques crer na traição dele. Ele passa aí 1 ano e 4 meses naquela vida ali e vivendo em Ziclag. Ele tenta conciliar, né,
essa vida dele. E olha, eu vou dizer para os irmãos, em termos materiais, ele prosperou, né? A gente vê que ele saqueou muita coisa, sabe? Ele ficou para si muitas vestes, rebanhos, não é? Só que para manter o controle, Davi se tornou cruel. Ele matava homens e mulheres, ele exterminava a família inteira. Davi, ele começou a usar de meios que provavelmente, se ele estivesse perto de Deus, ele iria reprovar, não é? Então, quando a gente vê isso daí, a gente pode ser que critique Davi, no entanto, às vezes para a gente manter o controle da vida da gente, a gente abre mão da nossa espiritualidade, de princípios e valores que a gente talvez tenha jurado defender, né? Como lealdade, fidelidade, como a própria verdade, não é? E se mente, e se engana, e se dá jeitinho, e se faz favorecimentos, tudo isso para tentar manter o controle, para se tentar ter alguma esperança na vida. Só que o que acontece no meio desse caminho todinho é uma série enorme de mentiras. Davi, ele entrou por esse caminho. Se tem consequência o que Davi fez, sem sombra de dúvida, tem muita consequência o que Davi fez. A principal delas é que, quando lá na frente, Davi, ele quis construir o templo de Deus, Deus disse, Davi, você não vai construir esse templo, porque você tem sangue nas mãos. E não era o sangue dos culpados que, como alguém que estava fazendo a justiça de Deus na terra, Davi fez, mas era exatamente o sangue desses que Davi matou para encobrir o seu rastro, para acobertar a sua mentira. Então, Davi lá na frente colhe do fruto amargo do que ele plantou aqui atrás. Se a gente puder deixar uma mensagem central aqui hoje, eu vou dizer para os irmãos o seguinte: tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E a gente precisa alimentar as nossas esperanças em Deus. As circunstâncias ao nosso redor podem ser completamente voláteis, instáveis em tudo, meus irmãos. Mas o nosso desafio é permanecer confiando em Deus e não na nossa própria habilidade, no nosso próprio controle, porque o máximo que a gente vai conseguir fazer é um controle provisório que não vai oferecer para a gente esperança de longo prazo, que não vai dar paz a gente e muito provavelmente vai desencadear um processo de um ciclo de pecados muito grande na vida da gente. Do jeito que a gente viver, a gente também vai colher os frutos da forma da vida da gente. A gente, ainda em Ziclag, Davi vai passar um grande dissabor, sabe, meus irmãos? Mas é depois desse dissabor aí que Davi vai se reaproximar de Deus. Então, vamos prestar atenção. Toda vez que o medo ele quiser trazer para a gente essa sensação de solidão, toda vez que a ansiedade se instalar e trouxer insegurança e desespero, a gente deve lembrar de Deus e confiar em Deus. E dizer assim, Deus é o Senhor que sabe resolver, é o Senhor que conhece, é o Senhor a quem eu entrego todas as coisas, só não deixe eu agir com a força do meu próprio braço. Se a gente for agir com a força do próprio braço, a gente se dá mal. No entanto, o próprio Davi já tinha visto a mão de Deus agindo diversas vezes. Golias e tantas outras situações. Então, no momento em que acontecer isso, eu vou te desafiar. Lembra de todas as vezes que Deus te livrou. Lembra de todas as vezes que o Senhor te salvou. Lembra de todas as promessas de Deus à tua vida. E aí você vai descansar. Davi iria ser rei. Ele deveria ter se lembrado disso, que era o Senhor que queria preservar a vida dele, que a vida dele fazia parte de algo maior do que ele mesmo e do que aquela situação. Era isso que Davi devia ter se pego antes de dar vazão aos seus pensamentos. Então, antes da gente dar vazão aos nossos pensamentos, a gente deve encher o nosso coração da palavra de Deus.
né? Que enche a gente de esperança e que mostra pra gente que a nossa vida não é a de gente que está largada nesse mundo. Nós não somos órfãos cósmicos. Nós pertencemos a um Deus que nos guarda e que nunca prometeu pra gente que a vida seria fácil, mas prometeu pra gente que a vida seria boa. Isso significa que muitas vezes a gente vai passar por circunstâncias adversas, difíceis, mas que todas essas servem para forjar a nossa têmpera espiritual, para dar a gente essa dureza espiritual, essa resistência espiritual, para a gente ter uma fé forte, uma paz forte, uma esperança forte e não a gente se deixar levar por qualquer pensamento, como se a gente tivesse o ânimo dobre, que faz a gente ser levado como uma onda e que não produz nada de bom. Então que o Senhor Deus te abençoe e que a promessa de Deus de que Ele vai te sustentar, sustente o nosso coração como âncora, não é? E faça a gente descansar nele em todo o tempo. É um texto curto, mas com um ensinamento profundo para a gente, desafiador. Amém, povo de Deus? Vamos confiar em Deus? Vamos orar mais uma vez? Pai, a gente quer te louvar, Senhor, pela tua palavra e pelo tanto de ensinamento que ela traz para a gente. Pai, faz com que a nossa confiança esteja somente em Ti, meu Deus. Faz a gente descansar no Senhor, Pai, para o nosso pensamento não se desviar, não ir para longe de Ti, meu Deus. Pai, olha para a vida da gente, todas as circunstâncias que a gente atravessa. Todas as vezes, Deus, que o medo, que a ansiedade vier assaltar a gente de alguma forma, que o Senhor, no nome de Jesus e através do Teu Espírito Santo, se erga dentro de nós, fazendo a gente lembrar de todas as Tuas promessas, Pai. Fazendo a gente lembrar de todas as passagens bíblicas, Deus, que nos garantem a vida, Deus. Desvia o nosso foco, Pai, a nossa visão das coisas desse mundo e nos faz enxergar o Teu caminho, a Tua graça, o Teu poder na vida da gente, em tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Que Deus continue abençoando muito a tua vida, a vida de toda a tua família e a gente vai se vendo aqui na igreja. Bênção demais. Valeu, povo. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus.